Hoje é sexta-feira, a semana está acabando, mas foi uma semana marcada por um debate muito interessante que foi provocado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? É um debate que resvala num tema chato, que é a reforma tributária, porque toda hora que você fala de reforma tributária é um inferno. Reforma boa é a reforma que você pode fazer na sua casa, deixar a sua casa mais bonita, comprar móveis novos, né? Trocar a cozinha, isso é reforma pintar parede, isso é reforma gostosa. Agora, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma administrativa, blá, 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 a gente tem que discutir, elas são mais importantes do que a reforma da nossa casa, a não ser que sejam reformas estruturais da nossa casa. O resto é decoração, que é bacana, é importante, dá astral. Aqui são reformas estruturais no país, então é um tema, em geral, muito complexo, mas ele falou de um assunto que tem tudo a ver com a nossa vida, que é combustível. Ele tratou de um assunto central, combustível. E lançou um desafio para os governadores. Ó, zerem daí os tributos estaduais sobre os combustíveis, no caso o ICMS, que eu zero daqui os tributos federais sobre os combustíveis. Isso nunca vai acontecer, nunca. Mas, imaginando que viesse a acontecer, a gasolina poderia ser 44% mais barata. E o diesel 24% mais barato. Bom, o valor médio do litro da gasolina, que hoje no Brasil é de R$ 4,58, cairia para R$ 2,56. Imagina R$ 2,56 por litro de gasolina. O diesel, que é R$ 3,78, cairia para R$ 2,87. Aliás, o diesel ficaria mais caro do que a gasolina. Seria uma distorção, né? Uma coisa maluca. Bom, a vida real é o seguinte: você tira os países que produzem petróleo e fica com os outros países. Tira todos que produzem petróleo e fica com os outros. Aí vão sobrar uns que a gente não sabe o nome, que se a gente pronunciar a gente não vai lembrar. E o único que tem gasolina mais barata do que este preço novo que a gente teria caso houvesse a redução absoluta, e do diesel também, é a Bolívia. Nenhum outro país tem uma gasolina de 2,56 ou um diesel de 2,87. Não tem. Só país que a gente não sabe o nome, país produtor de petróleo, e a Bolívia. Então, do ponto de vista do consumidor, podia ser uma maravilha, mas essas contas não fecham. Por quê? O imposto que incide sobre o combustível e são os impostos federais, não são a principal fonte de arrecadação do Estado, da União. Mas o imposto que incide sobre os combustíveis, que é o ICMS, é a principal fonte de arrecadação dos estados. Mas de que tamanho? De cada R$100 que os estados arrecadam, 75 vem do ICMS. É só isso. De cada R$100, 3/4 vem do ICMS. Então, se você tirar o ICMS sobre um produto que é fundamental, você vai tirar um naco da receita dos estados, que pede para cortar o IPVA, mas não pede para cortar o ICMS. Eles não vão querer, não vai dar, não funciona, não tem como, né? Da mesma forma, o governo federal não pode abrir mão desses tributos. A gente teria um buraco de algo perto de 30 bilhões de reais no governo federal. A gente está catando moeda no cofrinho para fazer conta e não ter que aumentar tributo. E ainda assim a gente tem um déficit orçamentário. Como é que você tira 30 bi do caixa e vamos que 30 vamos, bi né? ano, né? Ano. Uhum. Lembrando que a reforma da Previdência vai dar média de 80 bi ano de ganho. Aí você vai pegar 30 bi ano e vai jogar fora? Não tem como, realmente não tem como. Eles teriam que fazer ou um corte essencial de despesas, mas assim, a gente não vê nem o corte periférico de despesas. Toda hora a gente dá um exemplo aqui. Ontem nós falamos daquela renovação de frota de automóveis. Toda hora tem um exemplo bobo, mas bobo é 13 milhões, 50 milhões, 70 milhões. Quando você vê, foi 1 bilhão. Você vê, mas isso aqui é outro bilhão, né? E gastando, não é economizando. A gente nunca economiza, nada. A gente não economiza nada. O professor Silvestre ouviu isso e falou: mas como? Esse pessoal não economiza nada? Não economiza nada, não tem como. Então você vai cortar despesas essenciais ou você vai fazer um negócio que é aumentar os tributos em outro canto. Você vai buscar o dinheiro em outro lugar, né? A gente nunca viu o governo cortar, a gente já viu o governo arrumar tributos em outros lugares. E aí esse debate ele provoca duas discussões. Uma sobre os tributos, que é o seguinte: ontem o Sandro Badaró entrevistou no 2 a 2, ou continuou a entrevistar, segunda parte é uma entrevista com o Adriano Pires, que é um especialista
nesse tema de energia, combustível, etc. e tal. Olha só, o Rio de Janeiro tem refinaria. E o Rio de Janeiro tem uma das gasolinas mais caras do país. Por quê? Porque tem o ICMS mais caro do país. Por que o Rio de Janeiro tem o ICMS sobre os combustíveis mais caro do país? Porque o Rio de Janeiro resolveu que seria assim. Então, ele resolveu que, como é mais fácil você tributar combustível, como é mais fácil você tributar bebida, como é mais fácil você tributar cigarro, do que você ir nos pontos de consumo, do que você ir pegar outras coisas. Você fala, não, vamos pegar um produtão fácil, vai lá, pum, e meteu 30 e tantos % de ICMS no combustível. Tem lugar que o combustível, o ICMS é 25%, é 34%. Ou seja, o Estado precisa de dinheiro? Precisa. Aí ele vê o combustível, vai lá e dá uma nacada no combustível. Tem a ver com o preço do combustível? Não, tem a ver com o apetite do Estado de dar uma tributada e num produto fácil de tributar. Foi lá e pumba, meteu uma alíquota monstro nos combustíveis e gerou uma distorção. Dá para mexer nisso? Dá. Agora, você vai fazer o quê? Você vai tirar dos estados o direito de manejar um tributo que é deles? Eu quero fazer uma redução no imposto do querosene de aviação para atrair aviões para o meu aeroporto. Eu não posso, eu não vou poder. Por quê? Porque vai ser tudo o mesmo preço. Então nós vamos criar algo que é bom em tese para o consumidor e os estados vão perder a oportunidade ou a chance de viver numa federação em que um estado compete com o outro. Então entra naquela discussão sobre guerra fiscal. Até que ponto é justo você harmonizar os tributos e com isso você tira de um estado ou de outro o direito de ser mais competitivo ou a vontade de ser mais competitivo e falar, eu vou fazer um ajuste brutal nas minhas contas, vou reduzir as minhas despesas e vou cobrar um ICMS menor e vou brigar por dinheiro. Ah não, mas aí vai dar um problema com o Rio de Janeiro, vai dar um problema com Minas Gerais, vai dar um problema com Santa Catarina. Então, fica nessa discussão. Resultado, nós que sempre fomos uma falsa federação, muito concentrada no governo federal, estamos vendo esse debate de novo sendo promovido pelo governo federal, que fica com 70% de todos os impostos que são arrecadados no país, os municípios com 5%, os estados com a diferença. 25%, 26%, é que os números são quebrados. Ou seja, cadê o poder dos governantes de realmente conduzir os seus destinos e a gente começar a votar com muito mais cuidado, porque a gente sabe que aquele camarada vai fabricar dinheiro com o nosso dinheiro, ele vai fabricar dinheiro para ele pegando a nossa tinta, o nosso papel, o nosso dinheiro. Então, é uma discussão que dificilmente vai avançar, dificilmente vão tirar coelho dessa cartola, porque é o naco essencial dos recursos dos estados e mexe com algo complicado. Toda vez que a reforma tributária começa a ser discutida, ela para onde? No ICMS. Porque é um nó. É a única coisa, em tese, que tem a ver com federação que a gente tem hoje no Brasil, né? Gera distorções, mas tem. A outra discussão que essa proposta, esse desafio do presidente Bolsonaro promove, é a gente perguntar, afinal, a gasolina no Brasil é cara ou é barata? É difícil de responder, né? Uma resposta simples, porque se você comparar com o que ela já foi, ela é cara. Se você comparar com o que a gente tem de dinheiro no bolso, ela é cara. Se você pensar que R$ 4,58 de preço médio na gasolina é quase R$5 para você botar 1 litro, é caro para dedéu. Mas se a gente olhar para o preço do combustível, que o combustível é dólar, tanto que quando tem um aumento no preço do barril, você tem um repasse no preço dos combustíveis, que a Petrobras pode dar ou não, que as refinarias depois podem repassar ou não, que pode chegar no consumidor ou não, mas o fato é que se você tem um barril, esse barril é cotado internacionalmente. Então a gasolina é dólar, a gasolina não é capacidade de compra daquele que usa a gasolina. Se fosse, seria bom, mas não é dólar. Como o ouro. Não é porque o ouro está na mão de um brasileiro que ele vale menos a grama. E se tiver na mão de um suíço, vale mais a grama. Você pega esse ouro, dá na mão do Felipe Bueno e dá na mão de um suíço amigo dele, vale a mesma coisa. Não é porque está na mão de um brasileiro, o mesmo vale para o litro de combustível. Infelizmente. Então aí se a gente pegar o preço da gasolina praticado em 166 países, num ranking mundial, a gente vai descobrir
que o preço médio do combustível, da gasolina, no mundo é R$ 4,66. E o nosso é R$ 4,58. Bom, então, a gente está com o preço médio abaixo do preço médio praticado no mundo. Tem lugares no Brasil que é mais do que R$ 4,66. Mas o preço médio do combustível, da gasolina, é esse. Tem países com preço menor? Tem, claro. Paraguai, 4,35, preço médio. Canadá, 4,12. Argentina, 4,02. Austrália, 4. Estados Unidos, 3,15. 3,15 nos Estados Unidos. País que cobra mais? Nosso é 4,58, né? México, 4,68. Chile, 4,76. Japão, 5,76. Espanha, 6,08. Alemanha, 6,47. França, 7,09. Portugal, 7,09. Perdão, França, 7,04. Encher o tanque de 50 litros no Brasil custa, em média, R$ 229. Nos Estados Unidos, R$ 157,50. Em Portugal, R$ 354. Então, quem roda 2 tanques por mês, que não é um absurdo, ao final de um ano gastou R$ 5.500 de gasolina aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, R$ 3.780, ou seja, economizou R$ 1.720. Olha que delícia. Se tiver em Portugal, vai gastar R$ 8.500, ou seja, R$ 3.000 a mais no ano para botar combustível. Se quem for ao site Global Petrol Price, vai olhar lá, tem preço do combustível, preço da gasolina, tem diesel, tem gasolina, consegue olhar em reais, em dólar, em euro, em qualquer moeda. Tem a comparação, a lista. O país mais barato do mundo para combustível é a Venezuela. E vai indo até Hong Kong, Mônaco, todos os países estão lá. É muito interessante olhar e você navega ali nos preços e vai vendo. Você consegue procurar lá gasolina, diesel, GLP, eletricidade, gás natural, todos os preços básicos da economia listados por país. Bem interessante, uma pesquisa curiosa de ver. Segundo a lista, você tem 83 países com gasolina mais cara do que o Brasil. E 80 com gasolina mais barata. A gente está no meião, só que um pouquinho abaixo do preço médio. Essa relação de preços não leva em conta o poder de compra. Não leva em conta o poder de compra. Não está aí em discussão se o etíope pode pagar o preço que paga lá, se o brasileiro pode pagar. Não é isso, não. Aí, a Bloomberg fez, anos atrás, um levantamento comparando os preços da gasolina por poder de compra. Então, a gente que está no meião lá, sobe bastante. Aí a gente vira, por poder de compra, uma das 20 gasolinas mais caras do mundo. Porque aí você leva em conta o que a gente pode pagar. Por isso que a gente sofre com esse preço. Mas quem produz o petróleo, e quem produz a gasolina, e quem refina a gasolina, claro que tem que levar em conta o que as pessoas podem pagar. Porque se a gasolina for a R$20, acabou, quebra o Brasil. Mas eles trabalham com um preço que é internacional, como soja, como ouro, lamentavelmente. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Que se a gente resolver, por exemplo, que as estradas não tem mais pedágio, não vai mais ter pedágio. Ou a gente vai ter estradas esburacadas, coisa que a gente já tem em boa parte do país, justamente nas estradas que não tem pedágio, às vezes em algumas que tem pedágio, mas em geral as estradas que têm pedágio estão em melhor situação. Basta ver os rankings de qualidade, a qualidade da curva, o ângulo, a qualidade do pavimento, o que acontece quando chove. Não é à toa que uma estrada pedagiada aguenta mais a chuva do que a não pedagiada. O que é isso? É mais bem feita e tal. Mas se a gente entender que a partir de agora nós não vamos ter mais pedágio, nós podemos resolver isso. O que vai acontecer? O custo de manutenção da rodovia, ou você não vai ter nenhum, ou você vai colocar no preço do chuchu, no preço da carne, no preço do tomate. Você vai ter que tributar, e até na gasolina, para poder botar o dinheiro na rodovia, porque tem que ter uma rodovia bacana. Se a gente resolver que o ICMS sobre o combustível deve ser zerado, como propõe o presidente, e que os impostos federais devem ser zerados, também não tem problema nenhum. A gente vai anunciar ao país o seguinte: a partir de agora, combustível não tem mais preço. Então, a gasolina vai desabar, o diesel vai desabar. E aonde nós vamos pegar esse dinheiro que ia para hospital, educação, saúde em geral, né? Segurança e tal? Para onde? Como é que a gente vai buscar esse dinheiro? De novo, nos mesmos lugares que a gente buscaria se a gente resolver zerar o preço dos pedágios. Então, a primeira pergunta que fica é o seguinte:
É justo que pague pelo combustível aquele que usa o combustível e, portanto, ele paga o ICMS e não o resto da sociedade todo, ainda que não use carro nem ônibus, só use veículos elétricos ou patinete ou bicicleta? É justo? Se é justo, tudo bem você baixar o preço do combustível, reduzindo o ICMS e os impostos federais e indo buscar no bolso de todos os outros brasileiros. Se não é justo e cada um que liga o seu automóvel tem que pagar por aquilo, é difícil imaginar uma redução de ICMS, a não ser que houvesse uma racionalização no Estado, que dá para fazer. Nós somos perdulários, não há a menor dúvida disso. Segunda pergunta é justo que o Estado possa discutir o que fazer com os tributos sem que ele seja obrigado a rever as suas despesas? Essa é a grande questão que sempre aparece atrás dessas conversas. Quando o presidente Bolsonaro fala, vamos baixar os preços, ele não está levando em conta quais são as atribuições do Estado que devem ser mantidas e quais são as atribuições do Estado que não devem ser mantidas. Quando os governadores dizem vai ter um buraco nas contas públicas, e vai ter um buraco nas contas públicas, eles também não estão preocupados em saber que despesas eles deveriam rever e que despesas eles deveriam manter. E várias vezes a gente já falou aqui da baixa qualidade do serviço público, das despesas desses tribunais de contas, do poder judiciário, do poder legislativo. A gente tem, tudo bem, tem ICMS altíssimo sobre os combustíveis, tem impostos federais altos sobre os combustíveis, e a pessoa vai se aposentar e não tem um funcionário do INSS lá para cuidar dela. Você fala, mas então peraí, de qual sigla vocês cuidam mais? Vocês cuidam do ICMS e não cuidam do INSS? Por que vocês gostam mais do ICMS do que do INSS? Essa aqui é a questão. A gente liga para o ICMS e não liga para o INSS. Isso é injusto. Então, é um país injusto que cuida de pegar o dinheiro do nosso bolso o tempo inteiro e não cuida de atender as pessoas. Quando entra essa discussão, ela ganha um caráter demagógico, porque fica um desafio do tipo, vamos baixar? Vamos. Então todo mundo baixa. Então baixa você primeiro. Você baixa que daí eu baixo. Então baixamos nós que nós baixa. Tá bom. E aí como é que fica o Brasil? Então, por que não sentam esses cidadãos, o presidente da República, com os governadores, um pedaço de papel em branco, custa nada. Você não precisa pegar planilha Excel, não precisa pegar nada. É assim, o que cabe a nós, Estado, fazer direito? E o que cabe a nós, Estado, parar de fazer mal feito? Quanto que a gente tem que custar mesmo? Quanto tem que ganhar um professor? Quanto tem que ganhar um policial? Quanto tem que ganhar um bombeiro? Quanto tem que ganhar... Começa a listar essas coisas. Você vai olhar o seguinte, pode ser até que a gente precise de mais dinheiro, não sei. Mas seguramente tem desperdício. Tem muito desperdício. E se você encontra uma faixa de desperdício, tá aí um volume de dinheiro que você pode deixar de cobrar da sociedade. Ou devolver na forma de investimentos, redirecionar. E aí você fala, minha gasolina é cara, mas olha só o que a gente tem. Minha gasolina, meu ICMS é alto, mas olha só o que o meu Estado me oferece. Uma educação de qualidade. No município você tem as creches, tá bacana, as universidades estão boas, né? A moradia na universidade não é aquele descalabro. Então, a falta de compromisso da maior parte dos governantes com os nossos interesses e a falta de apetite deles para se envolver nas grandes discussões, isso é que choca. Ou seja, um debate dessa relevância, como o que propôs o presidente, vai acabar exatamente da forma como ele está. Ele vai ser esquecido, como são esquecidos os outros debates. Daqui a pouco ninguém mais está falando do preço do combustível, até um novo aumento, e aí a gente vai acordar e falar, meu Deus, temos um problema com a gasolina de novo, e daí nós podemos daqui a pouco estar enfrentando uma nova paralisação, uma nova greve, um novo problema. A gente não deveria perder essas oportunidades como essa que o presidente colocou na mesa.